Pois não. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Por favor. A gente percebe um pouco e ouve muito falar também que qualquer tipo de contemplação, quando o samadhi ainda não está estabelecida, é fraco. Ele não tem assim uma profundidade. A gente nem sabe se é um pensamento discursivo, se realmente está contemplando alguma coisa com sabedoria. Pode falar alguma coisa a respeito disso, por favor? Sim, é isso. São, pensamento discursivo não é oposto à contemplação. O problema é que se a pessoa não tem a mente bem integrada, ele não tem efeito, né? Ele fica só rodando no nível de pensamento e não gera nenhum resultado prático, né? Fica apenas produzindo ideias e não dá em nada, né? Então, não é mas né, se a pessoa tem a mente bem integrada, bem coesa, né? O pensamento discursivo também é válido como contemplação. A questão é que se a pessoa não tem isso, se a pessoa não tem a mente integrada, ela não, você pode pensar o que você quiser, não tem efeito nenhum. Apenas pensa, entendi, e na prática não dá em nada, né? Então, mas no começo tem que fazer isso mesmo, você não tem opção, né? Se você não tem a capacidade ainda de unificar a mente, né? Deixar a mente mais aberta, né? Você vai ter que faz o que dá para fazer, né? Faz o que for possível. Você não deveria esperar até ter samadhi para conseguir, para começar a fazer a contemplação dos temas, né, do Dharma, porque talvez você nunca chegue nesse ponto, né, dessa forma. Né? Às vezes, se os obstáculos, por exemplo, que impedem você de ter uma mente pacífica é justamente um nível grosseiro, né, de visão incorreta, de delusão mental, de más atitudes mentais, esse tipo de coisa você consegue resolver usando raciocínio, né? Usando bom senso. Né? Então, você apenas ter essa noção, né, de que não dá para você ter muita... Não dá para você achar que vai ter nada muito profundo, né, enquanto você não desenvolver os demais aspectos do caminho, né? Não dá para você querer ficar só refletindo e pensando, achando que isso vai resolver tudo, né? E também não vai sair por aí chamando isso de Vipassana, que é absurdo. Né? O pessoal fica ali pensando e raciocinando e fala que isso é Vipassana. Não é assim, que Vipassana é algo mais profundo do que isso. Mas é só tendo ciência disso, né, e você vai praticando, não tem nada demais, né? Apesar de a gente fala essas coisas só porque muita gente ensina errado, né? Então a gente tem a necessidade de corrigir. Não é assim que funciona, né? Não tem esse negócio de Vipassana, não é isso, né? Não existe uma prática em que você não desenvolve Samadhi. Então, o Buda é bem claro, né? O nobre óctavo caminho, Samadhi, Sama Samadhi é um dos aspectos do nobre óctavo caminho. O que é Sama Samadhi? 4 jhanas são os Sama Samadhi, é bem claro, não tem dúvida a respeito disso, né? Tá bem preto no branco, não é vago, não é que ele falou de maneira vaga ou aleatória, ele falou bem claro e específico esse assunto, né? Mas as pessoas não conseguem desenvolver samadhi, também tem preguiça, não querem abandonar os prazeres sensuais e falar, na verdade é só estar no momento presente, é só a gente analisa isso aqui, lê um livro tal, e fala um negócio bacana e pronto, tá valendo. Mas não é bem assim não, né? Então, então a necessidade de corrigir, né, de enfatizar isso, né, que esse tipo de coisa não é o que realmente o Buda estava falando, né? Mas, fora isso, não tem nada de errado em você usar o raciocínio, né? Usar o pensamento para analisar, investigar as coisas. Né? Só não fique muito decepcionado, né? Se você fizer isso e não obter nenhum resultado muito profundo, né? E também não fique iludido achando que isso é vipassana, né? De acordo, que é um aspecto, né? do caminho para a iluminação, né? É algo que pode ajudar você a melhorar suas ideias, melhorar seu ponto de vista, corrigir o seu comportamento, isso sim ajuda, com certeza. Mas só vai até aí, né? Ajahn, eu tenho uma dúvida.
Na verdade, eu gostaria de saber quais práticas o senhor sugere que nós leigos pratique, né, no nosso dia a dia, além dos 5 preceitos, assim, que o senhor julga de suma importância, assim, na prática para um leigo. Como eu disse, né, você ter ah, essa atitude, né, manobrar essa mente, manobrar essa vida é uma tarefa minha, né? Então, mais e mais você ah, tomar para si essa tarefa, né? E não ficar esperando que os outros falem de maneira agradável, que os outros façam isso, que o governo faça aquilo. Falar, não, isso sou eu que tenho que cuidar da minha mente, né? Então, primeiro tomar isso para si, essa tarefa, né? E parar de culpar os outros, né? E aí, quando você toma para si essa tarefa, não é no sentido de ficar culpando, você para de culpar os outros e passa a culpar a si mesmo, não é assim também, né? Você parar de culpar os outros, aí você trabalha consigo mesmo, sabe? Né? Ficar só ali sentado e criticando a si mesmo, né? Você trabalha com a sua mente, quando gera algum atrito, né? Gera algum conflito, gera mal-estar na mente, em vez de imediatamente procurar alguma coisa exterior, né? Alguma distração, alguma coisa, ou culpar alguém e ficar com raiva de alguém, para e fala, bom, como é que uma pessoa sábia lidaria com isso, né? Quer que eu adiantar? Se eu adiantar, passasse por essa situação, como é que será que ele reagiria, né? Que tipo de ideia ia passar na cabeça dele, né? Você pode, né, abrir novos caminhos para sua mente dessa maneira, né? Usando assim a criatividade, né? E tomando para si a tarefa, né? Então, essa habilidade em guiar a sua própria mente é vital, né? É a coisa mais importante que tem mesmo, sabe? E você tem que conseguir trabalhar com a sua própria mente. Até é bom você ficar íntima do assunto, né? Se você fica íntima desse assunto, fazendo. Não tem como você ler livro a respeito disso. Você tem que realmente pegar a tarefa e começar a trabalhar com a sua mente, né? Manda ela fazer uma coisa, ela não consegue, aí você trabalha com ela, muda, vai por aqui, tenta pela direita, tenta pela esquerda, muda de atitude, recua um pouco, vai para frente, bota um pouco mais de força, bota um pouco menos de força, vai experimentando, né? Até você começar a ficar cada vez, quanto mais você faz isso, mais hábil você fica, né? Até você ter essa sensação assim de não, eu manjo isso aqui, né? Aí você perde o medo do mundo ao redor, né? Que o mundo pode mandar que né? Eu vou conseguir lidar com isso. Não tem problema. Pode mandar que eu dou um jeito. Não tem mais medo de dificuldade, não tem medo das que as pessoas vão dizer, as pessoas vão me criticar ou não, será que eu vou falhar, será que vai dar certo, se eu vou chegar lá, vou ter que esperar muito tempo, esse tipo de coisa desaparece, sabe? Vai lá, eu vou chegar lá, mas eu vou ter que esperar 1 hora, né? Aí, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou esperar, eu só vou sentar e esperar. Não tem mais segredo, não tem, as coisas ficam fáceis, né? Você fica hábil em trabalhar com a sua mente, não tem nada muito difícil nesse mundo. Esse mundo é extremamente confortável hoje em dia, né? Com tanta tecnologia, transporte, comida, né? Ninguém passa fome mais hoje em dia, né? Sabe, não existe isso. Você não vai sair na rua e ser atacado por um tigre ou por uma cobra, sabe? É muito tranquilo. As pessoas realmente elas carregam o próprio inferno delas na mente delas. Onde elas vão, elas carregam o sofrimento junto. Mas se elas simplesmente parassem de se atormentar com coisas fantasiosas, não tem nada demais realmente, assim, né? É bem tranquilo, né? Então, esse tipo de coisa é que eu acho muito útil, né? Então, se você só no dia a dia, assim, você não consegue enxergar como fazer isso, então você pode pegar alguma tarefa difícil para fazer, alguma coisa que seja um certo desafio, requeira uma coisa que requeira boas qualidades mentais, né? Acha uma tarefa, uma coisa, vai fazer um curso de alguma coisa, vai ajudar uma obra de assistência social, vai fazer exercício, vai aprender algo novo, vai lidar com um parente, com uma pessoa com que você sempre briga, né? E pega isso como uma tarefa, não, eu vou chegar lá e eu vou conseguir conversar com pelo menos ser civil e conversar com essa pessoa, né? Pega isso como uma tarefa, né? E trabalha, né? Trabalha em si mesmo, usando com essa ideia, né? Eu vou fazer isso usando as boas... É a mesma coisa que eu falei, né, com relação à meditação, né? Resolve o problema utilizando as boas qualidades mentais, resistindo à tentação de cair nos hábitos antigos, né? Tentando somente, eu vou resolver esse problema somente usando boas qualidades mentais. Como é que eu vou fazer? Aí você pega e trabalha isso. Isso é algo que eu sempre recomendo para as pessoas fazerem também.
Adjan, Diga. o senhor mencionou que o Buda elogiava os discípulos que realizavam ensinamentos e não faziam muitas perguntas. Mas que tipo de pergunta é importante a gente fazer aos mestres? Ah, eu acho que você só vai ter. Bom, depende de que nível você está na sua prática, né? Se você está ainda decidindo se você concorda ou não com o ensinamento budista, então você faz um tipo de pergunta, né? O que é que o Buda ensinou? O que é que ele disse? Como é que é isso? Como é que funciona aquilo? Você pode perguntar à vontade, né? Mas a partir do momento que você está praticando mesmo, né? Você deveria perguntar coisas relacionadas à sua prática de maneira e coisas assim honestas, né? Perguntas realmente honestas, não perguntar apenas para bater papo. Eu não sei também, depende do mestre, né? Acho que depende do mestre. Quando você vai viver com o mestre, com o seu professor, ele vai ter uma atitude com relação a esse tipo de coisa. Aí só fazer tentativa e erro que você descobre, né? Que tipo de pergunta ele está disposto a responder, que tipo de pergunta ele não está disposto a responder, né? Então depende do mestre também, né? Acho que depende da pessoa com quem você está estudando, né? Que tipo de pergunta ele está disposto a responder ou não, né? Como eu contei com o Lampopiec, quando a pessoa é totalmente perdida, sem noção nenhuma, ele respondia as perguntas todas, falava, respondia, a pessoa perguntava e respondia. Quando era algum discípulo dele que está praticando, não responde, vai praticar. Não responde. Ele não respondia, ele só respondia para a gente sem noção, né? Pessoa que ele via que tinha assim, uma prática já mais, um pouco mais desenvolvida, ele não responde. Não, vai, se vira, vai descobrir sozinho, não responde. Não, então, depende, né? Depende do professor, né? Alguns mestres falam sobre alguns assuntos, outros mestres não gostam de falar sobre alguns assuntos, né? Tenta falar com Lampo Liam sobre qualquer coisa, assim, de Devatas, os Nagas, os fantasmas, tal, não responde nada, né? Poderes psíquicos, nada, zero, nenhuma resposta a respeito desse tipo de coisa. Outros mestres são mais flexíveis, outros mestres respondem um pouco, outros mestres respondem muito, gostam de falar nesse assunto, outros não gostam de falar nada, então depende, né? Esse tipo de coisa você tem que ver caso a caso. Obrigado. Adjan, boa tarde. Por gentileza, eu não consigo entender a diferença entre vichara e vitaka. A questão do pensamento sustentado e o aplicado. Poderia dar um exemplo, por gentileza? Esses termos são utilizados no que diz respeito ao desenvolvimento de samadhi, né? Quando a pessoa está... são fundações, é como se fosse a estrutura que você cria, né, antes da mente, para que a mente consiga entrar em samadhi, né? Nesse caso, o primeiro dhyana, né? Então, isso não é assim... Essas traduções dá impressão confusa à pessoa, né? Pensamento aplicado, sustido. É mais com relação a você tomar o seu objeto de meditação, como é que você lida com ele, sabe? Não deixar ele vacilar, não deixar ele ficar oscilando, né? Conseguir suster ele sem nem muita, nem pouca força, né? Algo nesse sentido, é mais fácil você entender isso fazendo. Falando assim é muito vago e você não tem essa experiência. É um tipo de coisa que você tem que experienciar por si mesmo. Mas tem a ver com como é que você sustém, né? Se você está usando, principalmente se você está usando, deixa eu ver isso. Chega uma hora que fica confuso também, né? Não fica muito claro se o que você está observando é um fenômeno físico. Por exemplo, você está usando a respiração. Conforme a mente vai ficando pacífica e mais pacífico, o corpo vai ficando pacífico, já não fica tão claro assim, se essa respiração que eu estou observando é um fenômeno mental ou um fenômeno físico, né? Então, mesmo quando você usa um objeto de meditação na forma de um fenômeno físico, ainda assim se aplica isso, né? Acho que tem mais a ver com isso, né? Como que você sustém, né? Como você doma. Porque conforme a mente vai ficando pacífica, ela não fica quietinha, né? Pelo menos a maioria, eu acho que a maioria das pessoas não é tão suave assim o processo, né? Conforme a gente vai se pacificando, você tem que saber lidar com elas. A quantidade, por exemplo, é que nem um motor que você coloca ele na primeira marcha,
o quanto que você aperta o acelerador, né? É diferente. Na quarta marcha, só um pouquinho, você acelera, ele já vai, né? Você tem que ser bem mais sutil, né? Como você aplica força no acelerador, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Conforme a gente vai ficando mais pacífica, você não pode manter a mesma atitude que você tinha antes, né? Como você sustém o objeto de meditação, quanto a forma o tipo de energia que você aplica, o tipo de energia que você aplicou no começo, deixa a mente mais tranquila, mais serena. Mas se você manter essa mesma energia, conforme a mente fica mais serena, você manter a mesma energia, aquilo começa a dar problema, a mente fica meio agitada, fica meio... começa a ficar... Até você pode até dizer que piti, êxtase, é um sintoma disso também, se você olhar de um certo ponto de vista, né? Então tem mais a ver com isso, né? Conforme você lida, como você lida e sustém o objeto de meditação de maneira que a mente continue estável e pacífica até chegar em Samadhi. Que aí quando ela chega em Samadhi, ela realmente estabiliza, né? É uma coisa meio... quando chega, é como se fosse um patamar, né? Até ali é tudo muito frágil, meio incerto, mas chega ali, ela dá uma boa estabilizada ali, né? Então, tem a ver com isso, né? Mas é algo que você tem que olhar para si mesmo. Não adianta falar muito a respeito, não. Obrigado, Jan. Boa tarde, Adjan. O senhor me escuta? Sim. Obrigada por essa oportunidade. Adjan, ontem o Adjan Passando comentou um pouquinho sobre a questão da cremação, né, de corpos. Eu acredito que, como outros aqui, a gente veio de um outro background religioso, né? E na minha experiência, nessa outra religião com que eu tive contato antes, eles comentavam que não se podia cremar um corpo por 3 dias, porque poderia haver ali, eles recomendavam, né, a espera de 3 dias, porque ainda poderia haver algum tipo do nosso, não sei como é que seria o melhor termo para utilizar aqui, uma alma que ainda tivesse alguma conexão com o corpo ali, e a pessoa poderia ter ainda algum tipo de sofrimento, experienciar algum tipo de dor ainda, né, espiritual, alguma coisa assim. Nessa passagem, né, do desencarne, né, desse momento de se deixar o corpo. Aí eu gostaria de saber se na visão budista, se há alguma recomendação também nesse sentido, para que se aguarde algum tempo depois do falecimento da pessoa para que ela possa ser cremada. Obrigada. Não tem uma recomendação oficial, né? Tem traduções a respeito, tem, né, costumes, né, de manter o corpo tantos dias, 7 dias, 5 dias, eu não sei também, né? Mas são, pelo que eu entendo, né, dos ensinamentos do Buda mesmo, né, é muito incerto, né? Quando a pessoa morre, não tem garantia nenhuma de você saber o que exatamente vai acontecer com ela, se ela vai ser rápido, vai ser lento, ela vai renascer bem, vai renascer rápido, ela vai morrer imediatamente, vai tomar um novo nascimento, ela vai morrer, vai ficar ali rondando aquele cadáver ou não. Depende de quem é a pessoa, como é o karma dela, o que ela construiu, qual foi a situação que ela morreu. É tudo muito incerto, sabe? Então depende, né, dos costumes locais, que as pessoas costumam fazer ou não. Não tem assim nada garantido, né? Eu, pessoalmente, não tenho muita paciência com defunto, não. Acho que o cara morreu, acabou, perdeu a vez, minha filha. Sinto muito. Senão também é demais, né? A gente aguentou o cara a vida inteira. O cara morre e ainda tem que ficar lá preocupado. Ei, meu Deus, será que pode queimar? Meu, já era. Pelo menos agora que ele morreu, deixa a gente em paz aqui. Vamos queimar o negócio, vamos seguir em frente com a nossa vida. Que é muito chatice, né? O cara morreu e ainda tá enchendo o saco ainda, né? Quer esperar 3 dias, 4 dias, meu. Se podia esperar 3 dias quando estava vivo, agora morreu, perdeu a vez. Agora é nós que cuidamos disso aqui, né? Nós que estamos vivos, nós que decidimos essas coisas. Eu não tenho muita paciência com defunto, não. Então, eu não acho que é dever nosso, de ficar esquentando a cabeça com isso, não. A pessoa tem que lidar com o karma dela, sabe? Você morreu, agora você não tem mais opinião aqui. Você morreu, filho, você não tem mais opinião. Agora quem cuida disso somos nós aqui. Então, o que for conveniente para nós, né? Se a gente achar que quer esperar alguns dias, espera. Se você leu não sei aonde, que talvez é bom esperar, tá bom, espera, deixa o cadáver aí, fecha ele direitinho.
bota na geladeira e tal, espera um pouquinho se for o caso, não sei. Todo o sistema, todos os rituais funerários, funerários, sei lá como é que chama. Todos esses rituais são para os seres, são para o proveito daqueles que estão vivos, né? Então, o que o defunto acha, o que o defunto quer, é problema dele, né? Você morreu, você não tem mais opinião aqui. Então, qualquer tipo de rito funerário que as pessoas façam deveria ser para o bem-estar delas, né? De quem está realizando aquele rito, né? Então, se você se sente mais confortável esperando alguns dias, espera alguns dias. Você, não estou nem aí, vamos queimar esse negócio, queima o negócio, não tem problema. Então, como você achar melhor, não precisa ficar se preocupando com o cadáver, não, porque ele já morreu. Você deve se preocupar com ele quando estava vivo, né? Depois que morreu, perdeu a chance. Agora não tem mais que ficar reclamando, não. Tem mais é que seguir em frente e vai de acordo com o seu karma, né? Então, eu penso assim, né? Mas não tem nada que seja assim garantido, não. Mas pode sim, eu consigo imaginar uma situação que a pessoa ainda está apegada ao corpo e etc e tal. Mas também é problema dela também. Quem mandou você? Quem mandou ficar apegado? Agora você não aguenta aí, né? Eu penso assim, né? Obrigada, John. Adjan, boa tarde. Boa tarde. Me escuta bem? Sim. Ok. Eu gostaria de uma orientação. Eu tenho percebido nas minhas últimas práticas que têm surgido muitos pensamentos da minha infância. Minha mente traz recordações até das quais eu nem imaginava ainda recordar. Estavam guardadas, mas não lembrava. A orientação é observar isso e ver o que isso pode significar, ou logo soltar e retomar um objeto de meditação, como a respiração ou algum outro som. Você deveria ter um propósito antes de sentar em meditação. Se você está se distraindo dessa maneira, então você deveria ter um propósito antes de sentar em meditação. Agora você está ciente, né? Quando eu sento em meditação isso acontece, então antes de sentar em meditação você decide. Bom, eu vou olhar isso ou não. Se você falar, não, eu não vou olhar isso, eu quero realmente manter a mente na inspiração, eu não quero me preocupar com esse assunto, eu ainda quero, eu tenho esse propósito em sentar em meditação. Então, nesse caso, você ignora ele, simplesmente trata ele como se fosse qualquer outra distração, né? Agora, se não, você acha, isso é interessante, eu gostaria de olhar isso, eu quero dar uma estudada nesse assunto, acho que tem algumas coisas interessantes ali, estou com curiosidade, eu quero ver esse assunto. Aí tudo bem, então você faz isso de maneira consciente, né? Quando você sentar em meditação e surgir, você pode olhar ele à vontade, ver que tipo de lição você tira disso, que tipo de benefício você extrai disso, né? Ganha um pouco mais de autoconhecimento, entende melhor quem você é, tal, tudo bem. Não tem problema, apenas tenha uma resolução anterior, né? E procure suster essa resolução, né? Se você decidiu sentar e realmente o meu objetivo é manter a mente na inspiração, né, e nada mais, então você deve ignorar essas memórias, essas imagens que surgem. Mas se você não, tudo bem, dessa vez eu vou sentar e eu vou dar uma olhada nisso. Aí você sente e olha, não tem problema nenhum. Como você acha melhor? Vocês querem ver defunto ou não? Vou mostrar para vocês. Até eu fiquei chocado com isso. É uma coisa que eu fiquei olhando, falei, rapaz, mas que diabo é isso aqui? Aí eu fui ler a legenda, eles realmente fizeram o que eu disse, eles colocaram um cadáver na cadeira e tiraram foto com ele. Eu achei muito curioso isso, pra vocês entenderem do que é que a Jan Passan estava falando ontem lá, né? Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Aqui, ó. Então, a foto que eu recebi é essa. Eu falei, bom, um monge sentado na cadeira, né? Ok, mas meio esquisito isso. Estranha essa foto, hein? O pessoal tirando foto dele, será que ele tá dormindo? Aí eu comecei a falar, não, peraí, eu não acredito que eles fizeram isso. Não é possível, deve ser um engano. Aí eu fui lá embaixo. Então, what Bodyman, Maranapá. Não. Eles fizeram realmente isso. Eles botaram o cara, vestiram o homem do manto e tiraram foto com ele. Então, esse tipo de coisa que eles fazem na Tailândia. Vocês não têm, né, nenhum assim, nojo do cadáver, não acham repulsivo. Eles fazem isso.
Imagina que não tivesse foto dele antes, né? Porque eles resolveram tirar foto agora que ele morreu, que eles resolveram tirar foto dele. Será que não tinha nenhuma foto dele antes? Não precisava fazer isso mesmo? Qual é o propósito disso? Eu não entendo. Por que eles acharam que é necessário tirar uma foto dele agora que ele morreu, né? Enquanto estava vivo, parece que ninguém tirou foto dele. Será que é isso? Não. Acho que não. Tem uma foto aqui, ó. Tem uma foto dele aqui, ó. Para que tirar foto agora que ele já morreu? Não sei também. É um mistério, viu? Então, você dá uma ideia, né? Como eles são relaxados, né? Com relação à morte, né? Eles não têm esse medo, né? De ver ou de mexer com cadáver. Eles são bem relax mesmo. Mas chega ao ponto, assim, de ser surreal mesmo. Eu não entendo isso, sinceramente. Eu vivi lá mais de 10 anos. Qual é o propósito disso exatamente? Por que eles acharam que isso era uma boa ideia? Eu não consigo explicar, não, viu? Eu só sei que o pessoal fala, Thailand is not for beginners, né? Tailândia não é para principiantes. Você tem que realmente ser profissional para ir morar na Tailândia. Tem uns choques culturais assim muito engraçados às vezes. E isso aqui tá light, hein? Isso aqui tá light. Tem um que eles colocam o cadáver num caixão de vidro refrigerado. E às vezes mantém o cadáver ali para até um ano, sabe? O cara fica um ano ali, o pessoal vai lá, presta reverência pro cadáver, de algum mestre, né, que morreu. Eles fazem todo tipo de coisa, assim. Ô, Adriano, Sim. até relacionada a isso, porque assim, se a gente for ver na história do Ocidente, né, do Brasil, por exemplo, a gente vai lá em Ouro Preto e tal, tem as igrejas e as pessoas não se sentiam desconfortáveis de ter um corpo de alguém enterrado Sim. lá dentro. E tem registros de que as pessoas mais ilustres da sociedade, elas tinham que ser enterradas na porta. Era o lugar mais disputado, porque ali as outras pessoas iam passar e iam pisar. Aí você passa para o cemitério fora da igreja, depois para o cemitério leigo, laico, né? Fora da cidade. Ele passa a ser fora da cidade. Depois, aí, mas ainda com esculturas, com aqueles epitáfios, né? Aquelas coisas para você refletir um pouquinho. Depois da Segunda Guerra, passa a ser só a plaquinha e o nome de parque. Não mais cemitério. Você acha que isso tem uma relação direta com a sociedade buscar cada vez mais apego? Sim, tem a ver eu acho que tem a ver com cada vez mais perder contato, né? Quanto mais, a maldição do progresso, né? Porque quanto mais você progride tecnologicamente, menos risco de morte você tem, menos as pessoas morrem, né? Então as pessoas não têm obrigação. Eu não acho que são duas coisas. O primeiro é isso, né? As pessoas, o progresso tecnológico não obriga você a ter que lidar com esse assunto, né? Você se torna factível você não ter que ver isso, né? Que nem hoje em dia, por exemplo, velhice, né? Cada vez mais tá ficando cada vez mais possível uma pessoa mentir para si mesma até o último momento, sabe? Ela vai mentindo até que ela cai dura e morre, né? Vai fazendo plástica, vai pintando o cabelo, vai erguendo isso, bota aquilo, como é que chama? Injeta não sei o quê, a tecnologia permite já assim a pessoa ir mentindo até o último momento, assim. Então ela abre essa possibilidade. Não é o caso que as pessoas antes não quisessem isso. Elas sempre quiseram isso, né? Mas não dava para fazer. Então elas eram obrigadas a lidar com a velhice, né? Então antigamente eu não acho que as pessoas gostassem, achassem divertido lidar com a morte. Mas elas eram obrigadas a lidar com a morte, porque as pessoas morriam o tempo todo, né? Mesmo quando eu era criança, ainda era um assunto constante, né? Mortalidade infantil, né? As crianças morrem, né? Hoje em dia acabou esse assunto, né? Ninguém mais fala nisso, porque não ocorre tanto, né? Mas é sempre na história inteira, e qualquer animal, né, natureza que você veja, né? O normal para um filhote é morrer. É raro, né? Tem uma como é que chama que fala em português? Bom, deu uma cria de 5 filhotes, nasceu 5 filhotes. O normal é que 3 morram, né? 2 ou 1 sobrevivam. É o normal, né? Não é normal todos eles sobreviverem, né? Então, sempre foi assim, né? Sempre, sabe, 50% dos novos nascimentos morrem, né?
Então, antigamente as pessoas também tinham muitos filhos também, né? Então era normal, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho tantos. Quantos morreram? Morreram X, né? Sempre tem algum que morreu. É normal isso, né? Antigamente as pessoas lidavam com isso o tempo todo, né? Hoje em dia, graças ao progresso tecnológico, elas não são obrigadas a lidar com isso, né? Então elas conseguem simplesmente ir escondendo o assunto, jogando de lado, né? E quanto menos acontece, né? Menos elas têm que lidar com isso, né? Então fica mais tentador, né? Jogar de lado, deixar para lá. Quando você tem que lidar com aquilo, né? Tá bem na sua cara o assunto, né? Então você vai tentar fazer alguma forma de relacionamento, né? Que torne isso saudável, né? Se você vai ter que enfrentar a realidade da morte, né? Então vamos criar uma cultura assim, né? De lidar com isso de maneira saudável, né? Mas se isso é pouco provável que você vai fazer isso, então aquela cultura se desaparece, né? Ninguém usa muito essa cultura mais, porque raramente acontece, né, de a gente ter que olhar para a morte. Então, aquele know-how, né, aquelas tradições, que são mecanismos, né, de lidar com aquilo, caem em desuso, né? Ninguém vê mais a necessidade de manter aquilo vivo, então desaparece, né? Então, as pessoas perdem, né? Perdem essas capacidades, perdem essas culturas, perdem essas tradições. Eu enxergo assim. John, Perdão. para conhecer mais sobre o budismo, fazer uma pergunta no tema, né? Como que o budismo encara a situação da eutanásia, tanto em relação ao paciente que pede, quanto ao médico que executa, né? Essa busca de aliviar o sofrimento né? Apesar de não poder matar, tem toda essa história de karma, né? Então, eu gostaria, para conhecer o budismo, é uma pergunta específica, mas é para ter uma visão ampla. Obrigado. Em geral, falando em termos práticos, né? Fala em situações assim teóricas, né? O fato em si de você resolver morrer, né, por si só não é o suficiente para dizer que é algo ruim ou não, né? A vida é sua, você faz com ela o que você quiser, né? Teoricamente, né? Se você isolar o assunto da realidade, tomar apenas como um conceito, né? Apenas como um conceito, você pode dizer, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, o problema é meu, né? O fato de você cometer suicídio, assim, não por si só não é o suficiente para decidir se aquilo está certo ou está errado, né? O que decide se aquilo está certo, se aquele foi inteligente ou foi burro, é o estado mental que você tem no momento da morte, né? Em 99,99% dos casos, as pessoas morrem em estados mentais, cometem suicídio, né, estando em estados mentais muito ruins, né? É por isso que a ideia de cometer suicídio parece boa para elas, né? Ela tem uma mente tão obscurecida, tão confusa, tão perdida, tão negra, que na cabeça dela, quer saber de uma coisa, que é uma boa ideia, eu vou me matar, né? Faz sentido, na cabeça dela aquilo faz sentido, né? Entendeu? Afundou a esse ponto, né? Então, 99,999% dos casos não é bom, né? Não é porque a pessoa morre no pior momento possível, né? No momento em que a mente dela está mais escurecida, mais afundada em estados mentais nocivos. É justamente ali é que você não queria morrer, né? Aquele é o pior momento para você poder morrer, é aquele. Então, pode-se dizer que é uma péssima ideia. A pessoa morre no pior momento possível, né? E aí o que vai acontecer em seguida não é nem um pouco agradável, né? Por mais que ela quer morrer porque ela quer acabar com o sofrimento, na verdade ela acaba criando muito, muito, muito mais sofrimento do que antes, né? E de longo prazo, né? Não é um período curto de sofrimento, é um período longo de sofrimento. Então não é uma decisão muito inteligente, não. Com relação a eutanásia, não é um caso tão extremo, né, de a pessoa estar cometendo suicídio por depressão, por
Supondo, né? Supondo que você está imaginando que a pessoa está perfeitamente calma e tranquila, estou ciente, eu estou bem, mas ainda assim eu quero morrer. É pouco provável, né? O que acontece em geral, a pessoa está com dor, né? Está com muita dor e ela quer que aquilo desapareça, ela quer que passe aquela dor, né? Então é um estado de aversão também, é um estado de agitação mental, um estado de medo, é um estado de aversão, né? Não me agrada muito, né? Eu sou meio esquisito, né? Eu tenho certas coisas que não me agradam, mas ainda assim eu não tenho coragem de proibir, né? Por exemplo, drogas, né? Eu não acho que eu não gostaria que ninguém tomasse drogas, mas se ela deve legalizar as drogas, sei lá, talvez, né? Apesar de que eu não recomendar a ninguém usar drogas, por outro lado, eu não sei se proibir as drogas ajuda nesse caso, né? Aborto, mesma coisa. Eu não queria que ninguém fizesse aborto. Mas ainda assim eu jamais proibiria, faria uma lei proibindo as pessoas, porque sabe, as pessoas também têm que ter liberdade de decidir por si mesmo, né? Tem casos realmente que fica difícil, né, você argumentar. Então, e assim por diante. Com relação à eutanásia, eu sou da mesma opinião, sabe? Eu não acho que ninguém deveria fazer isso, mas não chegaria a ponto de proibir, não. Eu não acho que é uma decisão inteligente. Por mais que você esteja sofrendo, né? Você tem que ver, bom, mas estou sofrendo por isso, é o meu karma, né? Esse sofrimento não veio do nada. Esse sofrimento tem causas e condições para esse sofrimento estar aqui presente, né? Enquanto as causas e condições estiveram presentes, esse sofrimento vai persistir, né? E se eu morrer e as causas e condições continuam presentes, então eu estou apenas trocando 6 por meia dúzia, sabe? Se eu tivesse velho, eu estou no final da vida, estou com 70 anos, 80 anos, tô lá com câncer, com, sei lá, diabetes. Agora vai até o fim esse negócio, porque eu vou aproveitar essa oportunidade para sofrer tudo que tem que sofrer. Seja lá qual for o karma que eu fiz, eu prefiro sofrer agora do que nascer de novo e ter que começar esse sofrimento do zero, sabe? Quando ainda estou jovem, né? Que era a época que eu ia querer, né? Ter força, ter saúde. Aí eu vou renascer de novo, vou estar com doença ainda. Eu prefiro gastar esse karma agora, eu estou velho mesmo. Não vou fazer mais nada, não vou começar a faculdade, não vou fazer curso de inglês, eu não vou aprender a andar de motocicleta, não tem mais nada para fazer agora. Agora deitar aqui, aproveito que já estou aqui mesmo, vamos sofrer logo de vez aqui, gastar esse karma, né? Vamos gastar logo esse karma aqui, já que estamos aqui mesmo. E ainda mais com todo esse conforto que tem hoje, né? Tem remédio, tem isso, tem a caminha confortável, a caminha sobe assim, você consegue ficar de pé, vem alguém, limpa, né, as suas partes, não, leva a baciazinha ali, meu lugar para sofrer agora, deixar para sofrer depois você nasce cheio de doença, não, quero mais que gastar esse karma agora, é a melhor oportunidade, né? Eu penso assim, né? Porque também você não tem como você garantir que aquele sofrimento, as pessoas elas cometem eutanásia com a ideia, esse sofrimento é inútil. Para que eu vou ficar sofrendo aqui? Não tem nada, para que é isso? Não dá em nada isso, né? Eu não tenho tanta certeza se é inútil, não. Às vezes, por exemplo, será que não é justamente, né, você experienciando isso que você vai cair na real, né, do que significa ter um corpo? Né? Será que se você sempre que chegar nesse estágio da sua experiência, você corta, você nunca vai sacar, né, qual é a realidade desse corpo, né? O que é que significa nascer num corpo, né? Aí você vai ficar, nunca vai conseguir perder, né, esse apego, perder essa ilusão, né, perder. Então, às vezes, esse sofrimento também é útil, né? As pessoas não têm visão, né, do que está acontecendo, né? Não é garantido que esse sofrimento seja inútil. Talvez sofrer essa experiência seja útil ao longo prazo, sabe? Você passar 4, 5, 6 vidas, 7 vidas, né? Sempre a mesma coisa, chega, cansei, não quero mais isso não. Chega. Às vezes é assim também, né? Não sei também. Às vezes eu ouço algumas histórias, eu conheço alguns mestres que afirmam, né, lembrar vidas passadas, né? Eu já conversei com eles, assim, já eles contam a história de como que era na vida passada e tal. Alguns deles contam, né, o momento que eles realmente fizeram a resolução, né, para alcançar a libertação, alcançar a nirvana, né? Então tem a ver com o sofrimento, né? Tem às vezes conta assim, aconteceu isso, eu sofri muito, aí chega,
cansei. A pessoa começou a praticar para seguir em direção à libertação, né? Então, não é garantido que seja inútil, né? Então, eu não recomendo para ninguém que cometa eutanásia. Eu acho que mesmo que esteja sofrendo, né? Ótimo, e sofrimento é resultado do seu karma, e não tem, e se você já está velho mesmo, melhor momento para sofrer agora. Sofre tudo que tem que sofrer, porque você não vai fazer mais nada mesmo, não vai casar, não vai comprar um carro novo, então é melhor sofrer logo de vez isso, depois você morre, e quando você renascer, tiver sorte, né? Todo aquele mau karma já está exaurido, né? Já foi gasto, né? Mas eu penso assim, né? Mas, de novo, né? Cada um decida por si só, né? Essa é o que eu penso, né? Mas cada um tem direito de decidir. Eu acho que cada um deveria ter o direito de decidir por si mesmo, né? Eu não acho que a lei deveria proibir isso, né? Quando as pessoas acharem melhor, né? Jean, aproveitando o insight que me deu, falar justamente do oposto agora. Quando está muito bom a vida e a pessoa morre, acho que ela quer voltar ou não? Sabe, enquanto houver desejo, ignorância e aversão na mente da pessoa, ela sempre vai querer, vai dar continuidade ao ciclo de nascimento, né? Então, independente de estar sofrendo ou tendo prazer, enquanto a pessoa ainda tiver identificação de eu, né, eu existo, eu sou, isso é meu, isso me pertence, né, ela vai sempre querer voltar a essa experiência de existência como um ser, né, quer seja um ser humano, um animal, ou alguma espécie de ser, né. Enquanto houver ainda, né, dentro dela, né, esse ciclo, né, de ignorância, desejo e aversão, ela sempre vai renascer, né? Então, isso é constante, independente de felicidade ou sofrimento, né? Adiante. Fazendo um link com a questão do Edson anterior, na questão da eutanásia, então, se levarmos para o reino animal, o correto seria não intervir, então, nesse sofrimento de um gato, de um cachorro, seja o bicho que for, normalmente mais de estimação, um bicho doméstico? Não é tão assim, você não deveria se preocupar tanto com isso, porque ajudar também a pessoa não aprende somente através do sofrimento. Nem, por exemplo, supondo tem uma criança está tentando fazer uma tarefa, aí você não vou ajudar porque você tem que aprender, né? Mas não é só deixando a pessoa sofrer que ela aprende, tá? Você mostrando gentileza e compaixão e carinho, ela também aprende algo. Talvez ela não aprenda aquela tarefa, mas ela aprende sobre bondade, ela aprende sobre amizade, ela aprende sobre bem-querer. Isso também é uma lição importante, né? Então, sim, se você ajudar um animal que está sofrendo tal, e para ele ter conforto durante, né, a morte, talvez você não resolva a questão do... ainda não é totalmente inútil, não, sabe? Não é, você não, talvez você ainda ensina ele com relação à bondade e gera bom karma para você também, né? Você gera boas qualidades mentais em si mesma. Eu acho que esse não é um assunto para você usar muito o raciocínio. Esse assunto pertence mais ao coração do que ao cérebro. Esse tipo de coisa não é muito para você ficar pensando e fazendo cálculo. Mas esse negócio de karma, e toda essa questão de karma não é muito bom você ficar fazendo cálculo, não, né? Esse tipo de coisa é melhor você ter bem estabelecida as boas fundações da mente, da bondade, da compaixão, da equanimidade, né, etc. Honestidade, gratidão. Você tem essas fundações bem estabelecidas e aí a sua mente atua, né, da maneira que ela achar melhor, da maneira que você for sincera, assim, da maneira que sinceramente se expressar no seu coração. Então, você vê um animal sofrendo ali, o que você sente vontade de fazer? Você quer ir lá e ajudar ele, você vai lá e ajuda ele, não tem problema nenhum, não tem certo e errado nisso. Não tem certo e errado nisso, não tem... Bom, agora pode acontecer também, de você ver um animal sofrendo e falar, não, é melhor deixar ele. Também tá certo. Depende do que está no seu coração, isso é que é o segredo, né? Depende do que está no seu coração, de você estar sendo honesta consigo mesma, né? Não ajude movida por medo e vergonha, se eu não ajudar alguém vai me criticar, ou eu tenho medo eu tenho que ajudar, senão eu estou fazendo algo errado. Não, procure, se você vai ajudar,
Que nem uma pessoa lá quando eu estava ensinando no retiro, a pessoa perguntou com relação a educar os filhos, tal, que é muito difícil você não ficar ansiosa e com medo e preocupada com como é que faz para fazer isso. Olha, eu falei, não precisa fazer nada demais, né? Você faz tudo que você já está fazendo. A única coisa é, se você realmente ama os seus filhos, você deveria tomar o que há de melhor em você para criar os filhos. Não deixe, não crie os seus filhos movido por medo, ansiedade, vergonha, medo de ser criticado, medo de ser acusado, e etc, né? Faça a mesma coisa que sempre fez, só que faça com bem-querer, amizade, boa vontade, inteligência, sabedoria, né? Não é questão do que é que eu devo, o que é que eu não devo fazer, mas a questão do que é que está motivando as suas ações, né? Isso que é mais importante nesses casos. Então, isso não é assunto do cérebro, isso é assunto do coração, né? Esse tipo de coisa, o cérebro não tem que dar muita opinião a respeito, né? Quem tem que primeiro dar opinião é o coração. Se ele estiver certo, aí o cérebro quiser ajudar um pouquinho, ele pode participar, né? Mas o primeiro e mais importante, o coração tem que estar certo, tem que estar correto nesse assunto. Jean, eles perguntaram sobre a eutanásia. E o médico que tem que fazer a eutanásia, ele tem alguma responsabilidade kármica sobre isso ou não? Se ele tiver bem claro na mente dele, né, que eu estou apenas seguindo ordens, né, eu acho que ele não tem muito mau karma, não. Né? Se ele não estimula a pessoa, em hipótese alguma, ele não estimula a pessoa, melhor ainda, se ele tentar convencê-la, olha, não tenha paciência, não, se a pessoa realmente está num estado mental lúcido e fala claramente, não, eu quero isso, né? É uma ordem, faça isso. Aí, ok, você que manda, é assunto seu, né? Mas ele tem que ser bem atento com a mente dele, né? E ter bastante clareza nisso. Ó, eu estou fazendo o que a pessoa mandou, eu não tomo nenhum deleite nesse assunto, eu estou apenas seguindo as instruções que a pessoa deu, sabe? Se ela conseguir manter a mente clara assim, né? E ela não estimulou a pessoa a cometer suicídio, não estimulou ela a tomar aquela decisão, foi uma decisão 100% da pessoa, né? E ele conseguir manter a mente clara assim, eu acho que ele não tem muito mau karma. Eu digo isso também baseado em algumas histórias do Sutras, né? Que tem uma pessoa que era o carrasco, né? Do rei. O carrasco, eu não lembro agora o contexto todo da história, mas eu lembro desse detalhe que é assim, né? Que alguma coisa, não lembro, ele achava que não poderia praticar o Dharma porque ele matou muitas pessoas, né? Aí o monge que está ensinando a ele, dá essa reflexão para ele, mas quem mandou você matar? Não, o rei mandou eu matar, eu sou o carrasco, né, real, né? Quem mandou matar foi o rei que mandou matar. E você tomou deleite em matar aquela... Não, eu não tomei nenhum deleite, eu só fiz porque é meu dever, né? Foi o rei que mandou fazer. Então esse karma é do rei, esse karma não é seu. Então, baseado nessa história e também usando assim, um pouco de bom senso, né? Eu diria que o médico em si, se ele tiver clareza mental, né, e não encorajou a pessoa a tomar aquela decisão, eu não acho que ele tenha mau karma, não. Gratidão. Adian, Yeah. estava lendo outro dia que de dezembro de 2022 até abril desse ano, já tiveram 5 escolas que sofreram ataques, né, de ex-alunos ou de pais que entram e fazem chacinas na escola. Como professora, assim, o que você daria de dica assim, para a gente que é professor, está lidando com os alunos, tem acesso a essas informações, conversar sobre isso? O que a gente poderia fazer para proteger os alunos e a escola também, assim? Não sei. Sinceramente, não sei. É uma coisa que talvez não tenha muito o que se fazer, sabe? Talvez não tenha muito o que se fazer. Quando chega a esse ponto, né? É uma coisa que realmente
É que nem você tentar botar um band-aid em cima de uma ferida da lepra, né? A pessoa tá com lepra, um band-aid não vai resolver isso, né? Esse é um assunto que está lá atrás, né? Ele começa lá atrás, isso é um problema de saúde mental mesmo, né? Ninguém faz isso de maneira racional, né? As pessoas têm problema de saúde mental, né? Aí tem questão de política de segurança pública, acesso a armas, cultura de internet, cultura sabe, ego. É um assunto muito amplo, né? Não tem como você... Não tem muito como o que fazer em termos práticos, né? Vai conversar o quê com a criança? Vai falar o quê para ela? Vai vir com colete à prova de bala? Né? O que você vai falar para ela? Não tem... É que nem... Não tem como. Tem certas coisas que, infelizmente, é o karma da gente, né? Atualmente, nós estamos vivos aqui e agora, né? E aqui e agora a situação é essa, né? Tem certas coisas que, talvez, às vezes, a melhor coisa é aguentar, né? O jeito de lutar contra isso é trabalhar em termos de, né, tentar mudar a cultura do país, tentar encorajar as pessoas em sabedoria e desencorajar as pessoas em vaidade, em ego, né? Trabalhar a questão de segurança pública, acesso a armas, tem esse tipo de coisa que você trabalha, né? Mas, poxa, na escola não tem como que isso vai fazer. Vai falar o quê para as crianças? O que você acha de que maneira? Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer, né? É uma coisa tão... É uma situação tão distorcida, que não tem como você querer usar a razão. Você não tem como você encaixar isso dentro do mundo racional. Você vai falar, eu quero falar de maneira racional com as crianças, como? Você vai falar sobre loucura, usando razão e bom senso? Não existe isso, elas são incompatíveis, né? Esse é um assunto que faz parte da loucura, não tem como você encaixar isso dentro do mundo do bom senso, né? Então não tem muito o que falar, né? Que falar e conversar, né? Tem essa característica de bom senso, né? De bom senso e razão, e inteligência. Mas quando é um assunto que é tão extremo no mundo da loucura, né? Ele não encaixa ali dentro, né? Não tem muito o que falar, o que fazer, né? Você pode fazer estar disponível, né? Estar por perto, tentar ser amiga delas, tentar... Você tem que ter a capacidade de processar essa situação de maneira sábia, né? Dentro do possível, né? Que realmente é uma situação tão extrema que não tem muito como você exigir perfeição, né? Numa situação dessa. Então você faz o melhor possível para você mesmo processar isso de maneira mais saudável que seja possível para você, né? E está disponível para ajudar as demais pessoas, né? Para também servir de auxílio para que elas consigam processar isso, né? Mas só vai até aí, né? Não tem muito o que dizer, o que falar, né? Tem que realmente aguentar um pouco, né? Aguentar esse karma e tentar lidar da melhor maneira possível, né? Em termos de fazer algo, você tem que fazer em termos de criar desfazer, né, a sociedade ou melhorar a sociedade que está gerando isso, né? Isso está sendo gerado, né? Isso não vem do nada, né? Tem causas e condições para isso estar acontecendo, né? As pessoas deveriam ter honestidade de falar, a causa é essa, vamos parar de fazer isso. Mas ninguém tem coragem de fazer isso, né? Porque a causa que gera isso também é a fonte de prazer delas, né? É a fonte de prazer que elas têm muito apego, elas não querem abrir mão do prazer pessoal delas. Então elas não vão sacrificar o prazer do ego delas para poder parar esse fenômeno, né? Então não vai parar, né? Não vai parar, vai continuar indo. Então é a degradação, né? Sei lá, vamos ver o que acontece. Eu não tenho resposta para isso, não sei dizer. Adjan, acho que um tema um pouco correlato, né? A gente que passou aí agora por uma pandemia, que sentiu aí os impactos disso, né? Nesse momento também que se fala tanto de guerras e com questões aí ambientais, né? Surgindo, vez ou outra, a gente vê notícias de grandes desastres ambientais. Aí a curiosidade que eu tenho é saber se o budismo tem alguma
traz alguma explicação para esses eventos de morte em massa, se isso seria algum tipo de karma coletivo, algo do tipo. Não, todo mundo que está vivo morre. Então é bastante simples, né? O karma coletivo é o karma de ser gente, né? Quando você nasce, você morre, né? Então morrer junto, morrer separado, depende da situação, né? Eu não vejo muita utilidade, né, nesse tipo de raciocínio, né? Esse é o tipo de especulação que eu estava falando anteriormente, né? Hoje de manhã, né? Eu não sei, hoje ou ontem estava falando sobre isso, né? Esse tipo de especulação não é útil, né? Ficar tentando adivinhar qual será que é o karma. Você tem que manter o raciocínio simples, né? E rasteiro, né? Então, as pessoas nascem, se elas nascem, elas vão morrer, né? As pessoas nascem, é normal para os seres humanos, característica dos seres humanos, morarem em sociedades. Então, e as sociedades, elas também atuam, né? Então, mesma forma que as pessoas fazem amizade e inimizade, as sociedades também fazem amizades e inimizades. Uma sociedade briga contra a outra. Se ela não for inteligente, né, e pega uma briga que ela não consegue aguentar, então ela perde, né? Então eles morrem, né? Então é um karma de ser humano. Entre os seres humanos isso acontece. Mas não é só entre os seres humanos, os animais também sofrem isso. Também tem eventos de extinção em massa com relação aos animais. Isso é normal, né? Faz parte da natureza. No que me diz respeito, o karma é isso, né? Você nasceu gente e esse tipo de coisa acontece com as pessoas. Faz parte da experiência de ser gente. É isso. Adiante. Eu ainda não passei pela experiência de ter um ente bem próximo e amado, querido, morrer. E sinto que hoje, depois da sua palestra, em que era para, enfim, refletir sobre a nossa morte, daí na meditação livre eu fiz o exercício e me veio uma inquietação maior quando o pensamento levou para a morte, por exemplo, do meu marido. Então, seria útil eu focar em fazer a contemplação da morte, por exemplo, com o meu marido, com mãe, pai, uma vez que, observando a minha própria morte, não foi tão inquietante quanto de quem está próximo, ou isso é uma fuga da minha mente? Por princípio, né, eu posso dizer com certeza não tem morte mais assustadora do que a sua própria morte, né? Que é uma coisa tão bem bloqueada pela psique, né, pela mente, que a gente não consegue sentir, isso é normal, né? Até hoje eu lembro, eu estava pensando nisso outro dia, inclusive, é uma das conversas mais que eu lembro, né, de quando eu era jovem, monge lá, ainda devia ser noviço ainda, né? Eu e a Janchagananda conversando sobre isso, né? Ele também era recém-ordenado, né? Discutindo esse assunto, né? Que a gente falando sobre, poxa vida, eu contemplo a morte, mas eu não sinto nada, né? Eu tento visualizar a minha própria morte, mas não tenho sensação nenhuma, né? Então eu também, assim, aquela conversa me chamou a atenção, eu falei, puxa vida, esse é um bloqueio muito forte mesmo da mente. Realmente ela tem um sistema hermético que fecha, assim, você não consegue quebrar aquilo, né? Não consegue quebrar facilmente, né? Eventualmente, né, se você persistir, né, e também desenvolver a sua mente em qualidades que tornam possível, você consegue quebrar, sim, essa barreira, né? Então, sim, é normal isso, né? A mente realmente ela bloqueia isso de maneira muito fechada mesmo, né? Não é fácil você quebrar essa barreira, né? Mas com insistência e paciência, e você cultiva isso de maneira contínua, né? Eventualmente você consegue, sim, quebrar esse bloqueio emocional, né? E se realmente, o que eu sinto com relação à minha morte? Atualmente você não sente nada, porque a mente bloqueia. Mas se você cultivar a mente de maneira correta, chega uma hora que você consegue, sim, acessar essa informação. Mais uma coisa que pode ajudar, por exemplo, vai sentar no mato sozinho à noite, onde tem cobra, onde tem alguma coisa que dá medo, né? Ou então, se for viajar de avião uma vez, senta no avião e fica ali imaginando, isso provoca medo, né? E se o seu motor falhar, aí vocês vão cair. Fica ali pensando até você conseguir sentir medo, né? Até você conseguir sentir medo, sentir
ou mesmo de carro, tá viajando de carro, viajando de ônibus, né? Tenta usar aquela situação para provocar esse medo, né? Ver se você consegue tirar a mente da toca dela, né? Ela fica escondida, né? Ver se você consegue tirar para você ver qual é o tamanho do medo, né? Qual é a característica dele, como é que ele tem medo de quê, né? Do que você tem medo exatamente, né? É o medo, o que quer dizer? Sentir medo da morte significa o quê? Né? O que significa? Medo da morte, é medo do que exatamente, né? Por que a morte dá medo, né? É um negócio interessante de você olhar, né? Bem interessante de se olhar. Então, realmente é normal isso, não é fácil, não. É um bloqueio bem fechado, é bem treinado, a mente é bem ensaiada, ela ensaia muito bem, está bem treinada nesse hábito de bloquear essa noção, né? Mas não é impossível, né? Se você tiver a criatividade, souber usar situações, né? Como eu falei, né? Vai morar, vai ficar na floresta sozinha, sei lá, tem como você tentar provocar, né? Trazer um pouco mais perto esse assunto, né? Só sentado num apartamento confortável e seguro, né? Você não consegue trazer, né, esse medo à frente, né? Você pode tentar provocar situações em que a mente fique mais fácil para ela enxergar, né, essa realidade, né? Mais ou menos isso. Ok? Então já deu 1 hora de conversa, então vamos voltar para a meditação e a gente continua mais tarde.